Boa noite, estamos a viver as últimas horas do Carnaval deste ano, mas estamos ainda no início daquele que é o mais famoso festival de cinema da cidade e do país, o Festival de Cinema Fantástico, o Fantasporto. Enfim, uma coisa e outra levaram-nos esta semana nos caminhos da história a enveredar por trilhos, por caminhos um pouco mais fantásticos. Afinal, a história, a memória da cidade é feita também de casas assombradas, de alguns crimes fantásticos, uns lendários, outros, infelizmente, bem reais. Bom, é este o tema que iremos abordar hoje, com a ajuda de dois convidados, já repetentes, já por aqui passaram em episódios anteriores dos Caminhos da História. O historiador Joaquim Fernandes, da Universidade Fernando Pessoa, e o arquiteto João Rapagão, da Universidade de Lusíada. Agradeço aos dois a presença, mas antes da nossa conversa, vamos ver então uma peça que nos vai introduzir neste tema bem interessante. Estamos na semana do Carnaval. Coincidentemente é também a semana que marca o arranque daquele que é o mais famoso festival de cinema do país, o Festival de Cinema da cidade do Porto, o Fantasporto, que nasceu como um festival ligado ao cinema de fantástico e de ficção científica. Mas esta é uma semana que se encontra muito ligado às questões da folia, mas não só. São tradições muito arraigadas em torno de crenças, de mistérios, máscaras, fantasmas, histórias fabulosas. E é exatamente a esse pretexto que nós vamos, nos caminhos da história de hoje, conhecer algumas histórias fantásticas da cidade do Porto, ligadas, por exemplo, a casas assombradas e também a alguns crimes famosos. Enfim, histórias que dariam bons argumentos para o Fantasporto. Mas antes de entrarmos no Porto propriamente dito, continuamos aqui em Vila Nova de Gaia. Estamos um pouco acima da Aforada, na freguesia de Canidelo. E é aqui que temos a antiga Quinta do Montado. Este é o monumental portão que se abre para o palacete dessa quinta. Uma quinta que há já muito, que é conhecida como a Quinta e o Palacete de Marques Gomes. Um palacete que se encontra há muitos anos em ruínas e onde se ouvem, diz-se, ruídos estranhos, gritos. A casa está assombrada. Aqui alguma tradição local. Mas é uma propriedade com uma história muito interessante. Marques Gomes, Manuel Marques Gomes, nasceu em 1867, filho de pescadores, uma família muito pobre, muito modesta. O jovem Marques Gomes acaba por ser adotado por uma senhora que vai tratando da sua educação. Mas quando tem 18 anos, o jovem Manuel emigra para o Brasil. Não vai permanecer muito tempo em terras sul-americanas, mas nos poucos anos que lá está, irá constituir uma enorme fortuna. O jovem Marques Gomes tem muito jeito para o negócio e prova disso é que muito pouco tempo depois de chegar ao Brasil, a empresa para onde ele vai trabalhar, ligada à exportação do café, do açúcar e da aguardente, pouco tempo depois tem já o nome de Marques Gomes e companhia, que nos diz bem de como rapidamente se ingrou o jovem Manuel por terras de Vera Cruz. Também o facto de ter casado com uma jovem filha de um casal de portugueses que havia emigrado para o Brasil e que tinham constituído uma grande fortuna, obviamente que isso também ajudou. Certo é que poucos anos depois, e também porque em termos de saúde não se estava a adaptar muito bem ao Brasil, Marques Gomes regressa a Portugal e regressa exatamente aqui a Canidelo, onde irá manter os seus negócios ligados à exportação desses produtos vindos do Brasil, mas também irá investir noutros negócios, enfim, que lhe dão grandes rendimentos. No meu caso, por exemplo, da indústria conserveira, nos inícios do século XX, em grande apogeu entre nós. Marques Gomes irá constituir aqui, na base, junto ao Rio, uma importante fábrica de conservas. Investe também nos negócios das fábricas de cerâmica e
dos negócios ligados ao vinho do Porto. Ao mesmo tempo, a sua imensa fortuna fará com que vá contribuir para importantes obras sociais aqui em Canidelo. Ainda hoje é recordada a ação filantrópica de Marcos Gomes. E outra coisa que ele faz é adquirir então a Quinta do Montado. No alto da quinta, aqui deste morro, irá mandar construir o seu palacete, fabulosa construção, com perto de 4 dezenas de dependências, os tetos trabalhados em belíssimos estuques, as paredes pintadas a fresco. Mas, após a sua morte, o palacete e a quinta que a cercava, que ele mandara plantar com árvores exóticas, muitas delas vindas do Brasil, bom, a quinta e a casa vão ficar de alguma forma abandonadas. Isto porque os seus 13 filhos não se entendem no que diz respeito às partilhas e, por isso, como vos dizia, a casa vai ficar durante algum tempo com alguma indefinição. Aliás, alguns anos depois, em 1974, quando o 25 de Abril, a casa está abandonada e é mesmo ocupada. Nos anos seguintes, entre 1975 e o início da década de 90, por aqui vão passar várias associações, coletividades, uma cooperativa de ensino ligado a crianças com dificuldade de aprendizagem. E aí, desde o início da década de 90, de facto, a casa entra em acelerada ruína, que é pena tendo em conta o valor patrimonial deste edifício. E essas ruínas vieram, enfim, alicerçar ainda mais aquilo que já se dizia, dos ruídos que se ouviam da velha casa, enfim, das almas penadas e dos fantasmas que por aqui existirão. Existirão? Vamos ver se continuam a existir. Na verdade é que este espaço está agora a ser objeto de uma urbanização. Talvez essa marca de modernidade afaste essas almas penadas, esses fantasmas. E encontramos-nos no Porto. Estamos nos antigos campos da Ariosa. Desde 1946, esta área da cidade tem um curioso e pacífico topónimo. É o Largo da Paz. Sim, desde 1946. E por isso, o fim da Segunda Guerra Mundial no ano anterior deve ter alguma coisa a ver com a designação com que foi rebatizada este local. O Largo da Paz, muito próximo das atuais instalações do Conservatório de Música do Porto. E é no Largo da Paz, no número 53, que durante muitos anos viveu e acabou por falecer em 2006, aquela que foi um dos nomes grandes da música portuguesa do século XX, a pianista Helena Sá e Costa. Mas é também aqui, no Largo da Paz, no outro extremo, que nós encontramos uma casa que a tradição diz, perante a sua ruína e abandono, estar também ela assombrada, até porque se ouvem ruídos. A Quinta da Paz, mas o imóvel não é, ou que dizem, tão pacífico quanto isso. Mas é claro que o estado de abandono, de ruína, contribui muito para que a edifícios como este fiquem associadas histórias de assombração. E são também estas casas que muitas vezes acabam por estar na origem de alguns fenómenos acústicos. Ouvem-se passos, ouvem-se estranhos ruídos e de imediato a imaginação popular associa tais fenómenos a almas penadas, a fantasmas que assombram o edifício e seguramente afastam os eventuais intrusos. Mas, afinal, é tão fácil de explicar esses ruídos, nomeadamente em edifícios como este, antigos, onde existe uma forte componente de madeira e à noite, como neste momento, no silêncio da noite, o estalar da madeira, nomeadamente em edifícios como estes abandonados, estão muito mais sujeitos às amplitudes térmicas, acabam por fazer com que estas casas antigas, enfim, façam estes estranhos
sons, estes estranhos ruídos que de imediato fazem povoar de fantasmas a imaginação das pessoas. Mas nem sempre esta história das assombrações se fazem em torno de edifícios que permanecem abandonados em ruínas. Há alguns casos de edifícios ou de áreas da cidade perfeitamente urbanizadas e que têm curiosas histórias de assombrações, ruídos de almas penadas e de estranhos subterrâneos. Vamos conhecer um caso na Foz do Douro. Mas nem só de casas abandonadas e arruinadas é feita a crença das assombrações na cidade do Porto. Por exemplo, aqui na Foz do Douro, no Jardim do Passeio Alegre, durante muito tempo havia uma estranha história em relação a uma casa que faz-nos lembrar as construções medievais. Falava-se mesmo de um subterrâneo e de vozes e ruídos estranhos. Mas, antes de vos contar essa história, importa recordar que na década de 60 do século XIX era já a Foz um local que começava a alicerçar como um destino de veraneio, nomeadamente das classes mais abastadas. É nessa altura que começa a ser construído este jardim, o Jardim do Passeio Alegre. Por aqui se passeavam durante o dia, depois dos banhos, que eram horas muito matinais. Mas durante o resto do dia as pessoas passeavam aqui por este jardim. E por isso também, desde muito cedo, este jardim vai ver surgir uma série de equipamentos de apoio. Em 1873 vai surgir um café que chegou até os nossos dias. Um dos mais antigos da cidade, o Chalé Suíço. Ele é mandado construir, como vos dizia, em 1873, por António Carneiro da Silva. E é por isso que ainda hoje, bem lá no topo do chalé, temos aquela figura de um carneiro, de uma clara referência ao seu primeiro proprietário. Este chalé, que tem este aspecto muito curioso, uma planta octogonal. De início, era uma construção em madeira e já no século XX foi depois rebocado. Um chalé que depois viria a ser adquirido por um cidadão de origem britânica, Charles Chambers, e posteriormente por um suíço, de seu nome Jacome Rasker, e é exatamente por ter pertencido durante muito tempo a um suíço que o chalé ganhou esta designação do chalé suíço. Bom, mas em frente ao chalé suíço, vamos ver também começar a surgir uma série de edifícios, de gente que vinha para a Foz de veraneio, casas típicas do século XIX e também algumas mansões com alguma imponência. E nessa época o que estava na moda eram as construções revivalistas, imitando antigos estilos. E por isso este palacetezinho que aqui surgiu, imitando os antigos estilos medievais. Ora, este edifício, que durante algum tempo esteve um pouco abandonado, esquecido, o seu aspecto de castelo fez com que tenha surgido então uma lenda de que se ouviam vozes que viriam não tanto da casa, mas do subsolo. Existiria um subterrâneo e diz-se que desse subterrâneo estariam aprisionadas as almas penadas de antigos jogadores. Haveria como que um casino clandestino e gente que aí teria perdido as suas fortunas e já depois de morrer as suas almas penavam por estes locais. Enfim, lendas. Mas as lendas têm sempre algum fundo de verdade. E a esse propósito, vale a pena darmos um salto até ao chalé suíço. A utilização daquele palacete neo-medieval com as suas ameias, a utilização há já muitos anos, dizia, como um infantário, um colégio, fez, obviamente, esquecer muita desta história lendária que se contava em torno daquele palacete,
dos subterrâneos e da sua ligação aqui ao chalé suíço. A verdade, no entanto, como vos dizia, porque por vezes as lendas têm sempre um fundo verdadeiro, a verdade, e isso é desconhecido de grande parte das pessoas que frequentam este histórico café da cidade de Porto, a verdade é que o chalé suíço possui um subterrâneo. Mas se está à espera de encontrar aqui neste subterrâneo túneis ou um ambiente soturno, terrífico, desengane-se. Afinal, o que nós temos aqui é uma área de armazenagem e de serviços de apoio à atividade do café. Afinal, o chalé suíço possui um espaço relativamente limitado e, por isso, tinha que desenvolver essas áreas a um nível subterrâneo. E é por isso que serve esta área. Um subterrâneo onde se abrem umas pequenas frestrazinhas, umas pequenas janelas que são praticamente imperceptíveis do exterior. E é possível que alguns ruídos que fossem ouvidos lá fora e que eram atribuídos a túneis, afinal, saíssem através destas pequenas janelas. Mas há sempre fundo verdadeiro nas lendas e, para lá da efetiva existência de um subterrâneo no chalé suíço, não nos podemos também esquecer que era muito habitual nesses finais do século XIX, neste mundo do veraneio, havia muito a tradição do jogo, e nomeadamente do jogo clandestino. Muitos hotéis possuíam salas clandestinas. E por isso as histórias que se contavam de gente que ganhou imensas riquezas, mas também daqueles que desfizeram grandes fortunas, é uma história verdadeira. Daí as suas almas andarem por aí perdidas nos túneis da Foz, vai uma longa distância. Se bem que são ainda vivas, muito vivas na tradição local e na memória da Foz, essas histórias de túneis. Por exemplo, um outro que se fala muitas vezes é um túnel que existiria entre aquele mesmo edifício, hoje conhecido como edifício Ramalhete, e o Forte de São João da Foz. Mas, além das casas em ruínas e abandonadas, para lá de casas que estão hoje perfeitamente reabilitadas, mas que mantêm essas tradições de assombração, há também alguns episódios curiosos de edifícios modernos que herdaram a assombração dos imóveis anteriores. Vamos conhecer um caso na rua de Nossa Senhora de Fátima. Na década de 80, nascia no Porto, aqui na esquina da rua de Nossa Senhora de Fátima, com a rua de Oliveira Monteiro, mais um edifício de escritórios, várias dezenas de escritórios, mas a verdade é que ao longo de todos estes anos tem sido muito difícil aos promotores imobiliários ligados a este edifício conseguir vender ou mesmo alugar os referidos escritórios. Uma boa parte do edifício tem-se mantido sempre deserta. Isto porque existe aqui uma tradição de que esta casa, este imóvel, estará assombrado. E tudo porque o edifício Palmeiras vai herdar uma assombração anterior que já existia neste espaço. Aqui, neste local, existia uma velha mansão que era caracterizada exatamente pela palmeira. Palmeira essa que o empreendimento foi obrigado a manter. Mas o que diz a tradição, essa velha história, essa lenda urbana dos nossos dias, é que nessa mansão tinham vivido duas irmãs. Duas irmãs solteiras que, a determinada altura da sua vida, se vão apaixonar pelo mesmo homem. E quando descobrem que estão apaixonadas pela mesma pessoa, fazem um pacto. Atraem o homem à sua mansão e acabam por matá-lo. E vão depois enterrá-lo no quintal e vão, nesse local, plantar uma palmeira que foi crescendo sobre a sepultura do assassinado. Teriam feito depois questão, no seu testamento, de indicar que a palmeira nunca poderia ser demolida. E assim explica-se também, de uma forma popular, porque é que
o empreendimento teve que manter a palmeira. Claro que se trata de uma lenda sem fundamento. A palmeira foi preservada porque se tratava, obviamente, de um belíssimo exemplar arbóreo no centro da cidade. A verdade é que esta história foi ao longo dos tempos e tem contribuído para que as portas que se abrem, os ruídos que se ouvem, por vezes diz-se, anda sem que ninguém o tenha chamado, tenha, enfim, adensado esta tradição de que a casa estaria assombrada. Não deixa de ser curioso que durante alguns anos aqui funcionou na redação, no Porto, do jornal O Público. E quem na altura fez questão de propagar imensa esta história da casa assombrada foi nada mais, nada menos do que o seu rival, o Jornal de Notícias. O crime das duas irmãs que ocultaram o cadáver do seu amado no local onde plantaram uma palmeira na Rua de Oliveira Monteiro manteve-se, diz a lenda, por descobrir até aos nossos dias. Mas é efetivamente uma lenda. Mas a história da cidade está repleta de memórias, de histórias, de crimes bem reais e que muitas vezes afetaram de forma significativa a comunidade. Foi o que aconteceu em 1890, aqui na Rua das Flores, o famoso caso do médico Urbino de Freitas. Tratava-se de um médico conceituado na cidade, professor na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, enfim, antecessora da atual Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. O médico Urbino de Freitas. Bom, o que essa história nos conta, a história bem real, é que no dia 30 de março de 1890 chega à casa da sua sogra, aqui na Rua das Flores, um pacote misterioso enviado por alguém anonimamente. A sogra de Urbino de Freitas era a viúva de um famoso e enriquecido mercador, homem de negócios aqui da cidade, o Sr. Sampaio, gente com uma fortuna considerável. A família tinha sido abalada 3 meses antes pela morte do seu filho, irmão, portanto, da esposa de Urbino de Freitas. Tinha morrido na sequência de fortíssimas dores do aparelho digestivo. Mas 3 meses depois, estando os netos, filhos do falecido, com a sogra do Urbino de Freitas aqui na Rua das Flores, chega então a casa esse pacote com 3 bolos e com uma série de bombons de amêndoas, chocolate e coco. De imediato, as crianças comem as iguarias e também a sua avó. E passado pouco tempo, começam a ficar com bastantes dores. Chamam por isso o médico da família, de resto, o tio das crianças, o Urbino de Freitas, que vai receitar uma série de medicamentos e aplicar uns clisteres, pedindo que aguentassem o máximo que pudessem com o líquido dentro do seu aparelho digestivo. Bom, a sogra e as 2 meninas não vão aguentar muito tempo o líquido. Já o irmão mais velho vai reter os líquidos e acabará por falecer. Começa então a desconfiar-se que aquelas amêndoas poderiam estar envenenadas. E daí a concluir-se que também o pai das crianças, 3 meses antes, havia morrido envenenado, porque os sintomas eram os mesmos. Foi muito rápido fazer essa ligação. Se a isso se associava o facto de depois descobrir que Urbino de Freitas estava falido, que tinha feito uma série de viagens misteriosas a Lisboa e que ele próprio poderia ter, enfim, dado o medicamento ao seu cunhado e agora envenenado as amêndoas, de imediato se percebe que Urbino de Freitas era o assassino. O julgamento, 1 ano depois, abalou o país e Urbino de Freitas acabaria por ser condenado a 30 anos, praticamente 30 anos de degredo. Enfim, uma história de assassinatos. Há outras na cidade que abalaram muito a consciência da comunidade, mas isso são já outros factos, quiçá outras lendas, seguramente outros
caminhos tenebrosos da história. Pois, a memória e a história da cidade é feita também destas histórias, destes crimes e destes casos curiosos, estas tradições que associam, enfim, assombrações a alguns edifícios. O que é que está por trás disso? Qual a verdade? Qual a mentira? Que explicações? Bom, é exatamente sobre isso que iremos falar durante os próximos minutos com dois convidados que passo a apresentar. O professor Joaquim Fernandes é docente na Universidade Fernando Pessoa, encontra-se também ligado a um centro de investigação relacionado também com muitos destes fenómenos. De resto, é um conhecido investigador em torno das questões de fenómenos estranhos, paranormais, inexplicáveis, autor de uma vasta bibliografia sobre essa mesma temática, com uma bibliografia, obviamente, de base histórica e científica. O nosso outro convidado, João Rapão, arquiteto, docente na Universidade de Lusíada, alguém que conhece bem a história e o património da cidade, é também, enquanto arquiteto, responsável por várias intervenções de reabilitação, de regeneração de edifícios antigos na cidade. Obrigado aos dois e, Joaquim Fernandes, há mesmo casas assombradas? O que é isso das assombrações? É algo que faz parte do léxico e do repertório de toda uma vasta casuística, enfim, de fenómenos insólitos, inexplicáveis, e que basicamente tem a ver com um conjunto de movimentações de objetos, com a incorporação também de ruídos inexplicáveis e, sobretudo, se quisermos, obviamente, enfim, aferir, digamos, da vertente mais paranormal, a presença eventual de figuras espectrais designadas como fantasmas. Aí há uma divergência de interpretação entre, por exemplo, a interpretação do espiritismo, que passa pela presença de, enfim, chamados espíritos desencarnados, mais ou menos agressivos ou brincalhões, no sentido de, enfim, de poderem estar, digamos, a pregar partidas aos viventes atuais, para os quais desencadeiam esse tipo de fenómenos. E uma interpretação mais do âmbito da parapsicologia, eu diria, uma parapsicologia que admissivelmente será mais científica, que propõe que a manifestação física desses objetos súbitos, sem uma razão plausível e visível, se fica a dever à presença, sobretudo, de jovens na idade púbere, na puberdade, 12, 14 anos, em que de facto há uma eclosão de um determinado tipo de, enfim, chamemos energia, que tem a ver com o desenvolvimento físico e orgânico da jovem e que provoca exatamente o desencadeamento súbito de movimentações súbitas desses objetos que no fundo terão a ver com uma, digamos, relação de predomínio entre a mente e a matéria. Aliás, é esse o grande tópico, por exemplo, para as pessoas poderem identificar este tipo de história, aquilo que, no fundo, está bem retratado no filme Poltergeist, por exemplo. Poltergeist é um vocábulo alemão que significa espírito brincalhão. E, portanto, são, de facto, esse tipo de movimentações que estão na base deste conjunto de histórias, que, aliás, enfim, tem marcado toda a história praticamente da humanidade, desde que o homem se assumiu também como ser religioso, com as suas crenças, com as suas superstições, e, portanto, há toda uma construção no repertório vastíssimo que se incorpora, inclusive, na própria tradição folclórica, digamos assim, portuguesa, com muitas materializações e concretizações em termos locais, com repertórios muito adaptados às realidades da aldeia, da cidade, da vila. E, portanto, é um manancial imenso de histórias que mais ou menos todos nós conhecemos. Claro, mas é de sublinhar essa referência que o Joaquim Fernandes faz à questão religiosa, porque, de facto, embora não goste muito de falar sobre isso, a verdade é que a Igreja Católica tem alguns padres, alguns sacerdotes especializados, digamos, no tratamento destas questões, os chamados exorcistas. Sim, admitindo, não só de pessoas, mas claro, até de espaços, nomeadamente de casas, de edifícios. Admitindo que nesses espaços, nomeadamente espaços, enfim, antigos, como vimos aqui na sua reportagem, de facto, há uma relação causal, digamos, de uma certa permanência, de uma certa remanescência de
algo que ficou, seja de facto um espírito, seja o tipo de energia em que as pessoas acreditem, que vai resistindo para além da sua existência física, a alma, nesse caso uma alma mais ou menos penada, mais ou menos atribulada, que não está bem consigo próprio, como se costuma, enfim, catalogar este tipo de eventos, e que naturalmente tem implicações religiosas. E de facto sabemos muito bem que há uma longa tradição na Igreja Católica do ponto de vista do exercício do exorcismo, exatamente para apaziguar, para eliminar esses resquícios de manifestações que são catalogadas nesse sentido como diabólicas, ou seja, no sentido do lado oposto ao bem, o lado mau, e portanto há que eliminar e exorcizar, portanto, pôr fora esse tipo de manifestações. Portanto, no fundo, é um pouco a leitura que o próprio Espiritismo faz, digamos, da essência residual dessas vivências imanergéticas, enfim, espirituais, ou o que quisermos designar, que permanecem em determinados locais. João Rapagão, independentemente destas interpretações, há também, de uma forma mais pragmática, muitas vezes outro tipo de explicações para ruídos, correntes de ares em velhos edifícios. O que é que os arquitetos, os engenheiros, muitas vezes nos explicam a esse propósito? Todo este conjunto de imagens que, no fundo, povoam a nossa imaginação associada a fantasmas e todas estas histórias, habitam normalmente edifícios antigos e, de facto, tudo isso tem a ver com a construção dos edifícios. Não são edifícios feitos como hoje, que são estruturas contínuas, ligadas e homogéneas, solidárias. Pelo contrário, são materiais diferentes, associados e articulados. E, portanto, todos esses nós, todas essas articulações mexem diferenciadamente, conforme as estações do ano, as variações de temperatura, etc., e até com a idade dos próprios materiais. A madeira, se quisermos, é o protagonista principal desta história, é quem range, é quem tem dilatações e contrações conforme a idade da própria madeira e conforme as estações do ano, o pisar, e portanto tudo isto alimenta, obviamente, e isso também está muito associado à infância, porque na infância a nossa disponibilidade para receber essas experiências é distinta da disponibilidade enquanto adultos e, portanto, normalmente essas sugestões vêm já da memória da história passada e a própria percepção dos edifícios, a escala que os edifícios têm quando somos crianças, e todos nós temos essa experiência de regressar mais tarde a uma casa ou a um local que nos parecia imenso e, de facto, de repente nós crescemos e o espaço diminuiu. Portanto, todas essas sensações são manipuladas pela materialidade e, portanto, eu acho interessante que a arquitetura entre aqui com uma materialização do imaterial, digamos assim. Portanto, todo este universo que nos foi agora explicado pelo professor, de facto, requer a presença da arquitetura como bem material que dá forma à cena onde as coisas decorrem. E, portanto, para haver um crime, para haver uma cena, tem que haver um cenário, um espaço, e a arquitetura é o protagonista desse mesmo espaço. Quando estamos perante casas, de facto, apalaçadas, acasteladas, ainda mais, não é? Avoluma-se tudo isso e, portanto, passamos a ter um cenário mais rico, onde uma dobradiça que range, um soalho que cede, uma articulação com a pedra, tudo isso, obviamente, concorre para o sucesso da ação, a presença dos fantasmas, as correntes de ar, os vidros partidos, as teias de aranha, o próprio filtro da luz pelo pó, e tudo isto, obviamente, cria cenas de cinema, se quisermos, que depois o cinema ajuda também, ou vai alimentando. E eu imagino também o facto das casas em ruínas, esses fenómenos de amplitudes térmicas são ainda mais evidentes, portanto também deve contribuir para... A falta de manutenção agrava tudo isso e, portanto, o facto de não se manter o soalho
cotidianamente faz com que ele entre em degradação acentuada e, portanto, tudo isso concorre para o acentuar desses defeitos, digamos assim, dessas dissonâncias dos próprios materiais e, portanto, é fácil que ceda, é mais facilmente partirá o vidro, a vidraça antiga que não tem a resistência de um vidro duplo de hoje, etc, etc. E, portanto, os edifícios e algumas das histórias que ouvimos agora no filme decorrem no século XIX e, de facto, estamos em pleno período onde os materiais, a pedra, a madeira e os vidros são também vidraças frágeis, portanto, todos esses materiais estão muito mais expostos, digamos, ou concorrem melhor para o cenário que descrevemos para os fantasmas que habitam esses cenários. Mas a verdade é que as casas assombradas, as assombrações, não as encontramos só em casas velhas. E, aliás, na peça exploramos, por exemplo, um caso do edifício Palmeira na rua Nossa Senhora de Fátima, que é um imóvel recentíssimo. Mas porque estas assombrações, afinal, também radicam na memória, não é? Do local. Há, de facto, estes espaços telúricos que da forma do local, não é? Temos a referência que nós temos é os velhos cemitérios índios, por exemplo, não é? Temos uma cultura, enfim, americana, ou se quisermos anglo-saxónica. Mas há toda uma trajetória muito interessante que se incorpora no próprio filão da cultura ocidental, nomeadamente em termos da literatura, e que vem, curiosamente, imagine-se, dos tempos da Roma Antiga. Por exemplo, Plínio falou sobre casas assombradas. Luciano Samosata, um advogado que tinha nascido na Síria no século II a.C., que é o autor, é considerado, aliás, o criador daquilo que é hoje a ficção científica, escreveu uma fabulosa viagem à Lua, que aliás cito no meu último livro, o Livro do Universo, que faz exatamente a memória de toda a tradição da ficção científica, enfim, ocidental. E essa tradição foi sobretudo acentuada, como já sobrou aqui e certificamos aqui, no ambiente, de facto, dos castelos antigos, a tradição inglesa, digamos, a época vitoriana, por exemplo, não é? Toda aquela arquitetura. Aliás, é um período muito curioso, porque em 1885 fundou-se exatamente em Londres a Sociedade de Investigação Psíquica, com indivíduos reputadíssimos da física, inclusive alguns foram prémio Nobel, o Oliver Lotz, por exemplo, o próprio Henri Bergson, um homem, enfim, conotado com as ciências da neurologia e da psicologia. Portanto, há um filão e uma riqueza que se incorpora na própria tradição e na literatura. Por exemplo, tenho aqui este livrinho já agora, para citar um modelo, digamos, um paradigma do tipo de literatura gótica. Aliás, esse autor, Horace Walpole, foi exatamente o que inaugurou o filão da chamada literatura gótica, que vai influenciar depois, enfim, uma quantidade de autores como o Edgar Allan Poe, toda a gente conhece, não é? E vai influenciar hoje os contemporâneos como o Stephen King, não é? Que produz aquela obra, agora já no cinema, que mais ou menos toda a gente também viu, o Shining, o famoso filme com o Jack Nicholson, dirigido por Kubrick, não é? E, portanto, há toda uma tradição da literatura que passa para o cinema e que incorpora estes motivos, de facto, do castelo feudal, da mansão abandonada, sobretudo com essa marca britânica. Mas o espaço, mesmo quando é transformado, mantém, herda esse mundo, não é? Exato, é o caso do edifício de Palmeira, que é de facto exato. É uma memória, é como digamos, uma impressão digital, não é, que acompanha o local, independentemente da degradação que vimos aqui neste edifício, não é? Neste edifício em Gaia, por exemplo, e portanto é uma marca impressiva, que fica e permanece independentemente da evolução dos tempos. Nós, arquitetos, das primeiras lições que recebemos quando iniciamos os cursos, é a lição do espírito do lugar. Aliás, é esta a designação, Genius Loci. Antes de qualquer gesto desenhado, de concepção, de construção, existe o espírito do lugar. E, portanto, até o termo espírito do lugar, o que ele carrega
desde a origem consigo, tem que ser apreendido e, portanto, eu penso que aqui não há tempo, não é do século XX, nem é de século algum, é de todos os tempos e, portanto, o gênio do lugar, o espírito do lugar está sempre presente e essa é das lições que nós recebemos imediatamente em qualquer curso de arquitetura. João, mas deixe-me só voltar um bocadinho atrás, e estávamos a falar ainda dos motivos de construção. É evidente quando falamos de edifícios antigos, até pelas questões que aqui foram apresentadas pelo João Rapagão, mas por vezes também a construção moderna pode contribuir para alguns fenómenos. E aqui volto-me a lembrar da questão do edifício Palmeira, coitado, tem esta carga. Esse estigma, não é? Esse estigma, não é? Mas na preparação do programa li, por exemplo, que alguns fenómenos alguns mantêm-se inexplicados, é verdade, na relação ao edifício Palmeira, mas há muitos outros que, afinal, eram explicados por maus funcionamentos de equipamentos atuais. Sim. Tem a ver também com a data de construção daquele edifício e, de facto, há ali tecnologias que são recentes naquela data e que, portanto, penso que, obviamente, não conheço especificamente o assunto, sei de pessoas que na redação do Público ali trabalhavam e ouvi muitas vezes as reclamações e as queixas e sem acreditar em fantasmas ou em histórias de alguém enterrado sob a palmeira, acredito que de facto as instalações, por falta de experiência, por serem recentes, por má instalação, acabam por vibrar, são cabos que não estão corretamente presos ou ligados. Há telas, há materiais que ficam sujeitos a conduções de ar mais ou menos velozes que acabam por acionar determinados movimentos e, portanto, tudo isto concorre havendo esse espírito do lugar. À memória que está a preceder tudo isto, obviamente que não se parte do zero, parte-se dessa história que está associada à Palmeira e, portanto, tudo isso traz a carga da memória da história associada ao local. Pois, e daí que seja natural que, eventualmente, pessoas com maior sensibilidade que outras, mediante aquilo que se designa como mediunidade ou com capacidade mediúnica, possam apreender determinados sinais que não são visíveis nem legíveis ao comum dos mortais. Não é? Joaquim Fernandes, há outras casas e outras histórias de assombrações na cidade do Porto? Aqui só, para a peça, só pegamos em 3 ou 4 exemplos. Claro. Mas sei que há um muito curioso que o Joaquim Fernandes vem estudando. Exatamente. Quer-nos falar só em 3 ou 4 minutos sobre isso? Uma recolha surpresa, enfim, nas minhas divagações ou deambulações pelos jornais mais antigos, pela imprensa portuguesa mais antiga, e de facto levou-me à recolha nos anos 1920, concretamente, de uma tradição que, aliás, está muito espalhada e consta, enfim, dos nossos manuais e compêndios do chamado folclore lendário português, que é a maldição da costureira. Maldição da costureira. Que tem por raiz, apesar de muitas variantes e muitas digamos, adaptações em termos locais, a ideia é que realmente tinha sido uma menina que tinha feito uma promessa à Nossa Senhora, não foi cumprida, e essa menina era costureira, e em função do não cumprimento dessa promessa, a senhora castigou-a, obrigando-a a permanecer infinitamente ligada à máquina de costura, portanto, permanecendo eternamente trabalhando com a máquina, e daí que depois, enfim, da sua morte, continuou a ouvir-se e a manifestar-se o som da máquina de costura dessa jovem. Isso começa em Torres Novas, numa povoação, enfim, do concelho de Torres Novas. Claro que, na altura, o primeiro jornal a dar notícia disso é o Século, que já não existe, e curiosamente, ou não, fatalmente diria que nos dias imediatos, não só Torres Novas, mas também já Vendas Novas, também já o entroncamento, então com maioria de razão o entroncamento com os seus certos fenómenos, começa também a ouvir a máquina de costura. E daí, enfim, ao distrito de Santarém e a todos os outros distritos, e rapidamente
tudo chega ao Porto. Chega ao Porto, o famoso som da máquina de costura da nossa jovem amaldiçoada incumpridora, não é? Da promessa. E imagine-se num local onde é que a máquina de costura, o som da máquina de costura se vai alojar, no quartel do Carmo, onde está hoje ainda instalada a Guarda Nacional Republicana, ali perto do Hospital Santo António, não é? Estamos em 1920, não estamos na Idade Média, estamos em 1920, não é? Acontece que, de facto, os oficiais foram surpreendidos de noite com o som da máquina de costura. Quem ouviu pela primeira vez foi um tenente que estava de serviço, contou aos seus colegas, claro, divertidos, riram-se muito, e para testar, digamos, enfim, uma vez mais, a ingenuidade aparente do tal oficial, que era um tenente que estava de serviço, trouxeram mesmo uma máquina de costura e puseram-na a trabalhar, enfim, a cobro da visão do oficial, e ele realmente ouviu, só que depois a máquina foi recolhida, e no dia seguinte, e nos dias seguintes, nas noites seguintes, a máquina continuou a trabalhar independentemente da sua existência física. Portanto, digamos, o caso, enfim, alvoroçou a cidade, o Jornal de Notícias pegou no assunto, e imagine-se quem vai investigar in loco essa estranha fenomenologia da máquina de costura. O grande filósofo portuense Leonardo Coimbra, na altura diretor da Faculdade de Letras, da primeira Faculdade de Letras que tivemos aqui no Porto, não é? E ele também muito motivado nessa época pelas temáticas do espiritismo. Claro. De maneira que é ele que faz e promete, enfim, investigar, enfim, com um certo critério científico possível na época, e foi assim que o caso, digamos, digamos, chegou aqui ao Porto com a intervenção do Leonardo Coimbra. Mas, de facto, todo o país e em todos os sítios inimagináveis, desde a torneira ao travesseiro, toda a gente ouvia em todos os sítios inimagináveis o som da máquina de costura. Hoje poderíamos chamar isso o quê? Uma alucinação coletiva? Claro, uma histeria coletiva provocada pelas notícias, pela comunicação social. Sem dúvida nenhuma. O grande efeito, o poderoso efeito da comunicação, nomeadamente da imprensa, não ainda em termos audiovisuais nem de rádio, mas apenas e tão só em termos da letra de forma, a maneira convincente como leva as pessoas, ou levou as pessoas na época a recriar e a ouvir artificialmente em todo o país a famosa máquina de costura da jovem de Torres Novas. Incrível. João Rapagão. Estamos a aproximar rapidamente do final do programa, mas queria voltar ao tema das casas velhas, das casas em ruínas, e de facto temos belíssimos exemplares de arquitetura, imóveis repletos também de história e de histórias na cidade, e que durante os últimos muitos anos fomos assistindo ao seu desaparecimento, à sua ruína. Mas parece-me que estamos a assistir agora a um outro momento. Vem-se assistindo à reabilitação, à regeneração de alguns edifícios. Será algo episódico ou estaremos perante uma fase nova na cidade de maior preocupação com a regeneração destes antigos imóveis? Sim, ao renascer da cidade e este surto de visitantes que o Porto recebe e os títulos e os prémios que recebe, de facto, trazem e ajudam um pouco a esta regeneração a que se assiste. Ligado à ideia que vimos aqui falando, a grande dificuldade que encontro neste momento é onde parar quando se reabilita ou quando se recupera estes edifícios, porque em muitas situações, e aqui falo também como arquiteto, a dificuldade está a saber o ponto exato onde devemos parar quando se recupera, porque há um ponto a partir do qual, se somos muito ostensivos, estamos a plastificar os edifícios e a eliminar essas memórias, independentemente de serem mais ou menos fantasmagóricas. E agora fugindo ao tema, de facto os edifícios carregam um tempo que não pode ser apagado, independentemente do edifício ter que ser atualizado. Todos nós hoje vivemos padrões ambientais exigentes, queremos casas confortáveis, que não apresentem ruído vindo do exterior, queremos manter temperaturas, etc, etc. Temos tecnologias a que devemos recorrer e com as quais vivemos, mas como é que tudo isto convive com manter a marca
e o respirar da história do imóvel, para que de facto a intervenção não apague tudo isso e de repente eu esteja dentro de um edifício do século XVII, XVIII ou XIX, mas podia estar num apartamento de raiz em betão armado e feito há 1 ou 2 anos. E, portanto, há aqui um risco de fazermos quase que um tratamento de fachada, ou manter as fachadas e tudo o resto. E termos um corpo e não termos uma alma. Aí está a dificuldade de como gerir este corpo e esta alma para que de facto a alma do Porto, que é património mundial, se mantenha, sem plastificarmos e termos um cenário de facto para os visitantes só. Há também, enfim, todo um mundo de produções em termos de arte, de literatura, ligada a estas questões das casas antigas e das casas mais ou menos assombradas. O Joaquim Fernandes já nos trouxe aqui um livro, mas não sei se quer evocar outras. De que forma é que esta temática acabou por influenciar também esses temas? Eu acho que tudo o que tem a ver com o misterioso, com o inefável, com o invisível, toca muito de perto as nossas sensações primárias, a nossa adesão ao sobrenatural, qualquer que seja o registro, enfim, mais ou menos institucional desse sentido religioso. O homem é, já dizia o Aristóteles, o homem é um animal religioso e, portanto, esta relação com o indizível e com o invisível será sempre uma permanência e será sempre também uma fonte de inspiração para a literatura, para o cinema, para a ficção em geral. O que não quer dizer que isso seja um tema completamente arredado das ambições científicas, porque mesmo com estas nuances, enfim, pouco credíveis, se quisermos, distanciadas no tempo, pouco acessíveis à instrumentação científica, há possíveis pistas que nós podemos ver assim, a nível, por exemplo, da existência de ultrassons, de espectros luminosos que nós não dominamos para além do visível, como sabemos, nós apenas vemos uma fatia muito curta da realidade do espectro eletromagnético, portanto, aí teremos, com certeza, algumas ideias interessantes para uma possível investigação científica destes temas. Portanto, há ainda muito para investigar para lá da história em torno destes temas. Temos mesmo poucos segundos, mas eu pedi ao arquiteto João Rapagão também que nos fornecesse aqui algumas sugestões de leituras. Como estava rodeado de 2 historiadores, decidi trazer um romance de Saramago que me parece interessante dentro desta lógica dos fantasmas, porque o Saramago, todos sabemos que o Fernando Pessoa não terminou a história de Ricardo Reis e, portanto, Saramago repega e vai reviver Fernando Pessoa e Ricardo Reis. E traz novamente Ricardo Reis a Lisboa. Ele regressa do Rio de Janeiro e vem a Lisboa e percorre os lugares de Fernando Pessoa. E, portanto, há aqui uma espécie de reencarnações sucessivas de Saramago em Ricardo Reis e de Ricardo Reis em Fernando Pessoa e, inclusivamente, esta edição é muito interessante porque traz um mapa de Lisboa que convida a visitar os locais por onde Fernando Pessoa e Ricardo Reis passearam e viveram. No tema que aqui defendi, de manter a alma viva dos edifícios antigos, Fernando Távora é, sem dúvida, uma lição eterna para todo e qualquer arquiteto e para todos nós. E ficamos por esta isso. Casa, já agora, esta é uma casa como exemplo, onde de facto, recuperada e atualizada, conseguimos respirar em todos os seus ambientes as gerações que a habitaram. E ficamos então com estas sugestões de leituras. Haveria, obviamente, muito mais para falar, o tema, enfim, é motivador, mas resta-me agradecer aos convidados, agradecer também a si e desejar-lhe uma boa semana, boa história.